Voltando aqui, a gente teve um probleminha, saí, voltei novamente para ver que esse tempo. Lisiane, boa noite. Rayane, boa noite. Rayane, Lisiane, vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir direitinho? Niele já entrou. Aguardando aqui. Tô te ouvindo direitinho. Agora tá aparecendo? Não consigo te ver. Você tá me vendo? Tô te vendo. Você não está aparecendo para mim. Mais alguém não vê Niele ou só eu? Alguém pode dar um feedback? Pronto. Então vamos. Áudio perfeito. Ana, Rayane. Rai, você está conseguindo ver eu e Niele? Selma já entrou aqui. Pronto. Então vamos iniciar, né? Como eu estava falando, hoje a gente vai falar sobre convivência familiar. O que é convivência familiar? O que esse momento de pandemia, esse momento de distanciamento social mexe com essa convivência familiar? Selma está falando, Niele, que não vê você. Só vejo Eu, você. eu Só não vejo você. sei. Niele, não. Eu tô me vendo aqui, eu não sei o que fazer. Aqui pra mim tá normal. Rayane também está falando que só Deve ser a está me internet daqui. vendo. Eu também não vejo uma outra pessoa, Lulu, falando aqui que não consegue ver. Quer tentar de novo, Nisso? Aí ou a gente faz só com áudio mesmo? Você que sabe, se quiser eu tento de novo, senão a gente Tente continua. sair. Vou fechar aqui você e te convidar novamente, viu? Pronto, tá bom. Aguardando a Aniele. Nada ainda. Não, não consigo te ver. Então, o jeito é a gente continuar assim. Verdade. Então, Nisso, fale um pouquinho de você para o pessoal que está nos assistindo. Então, pessoal, boa noite. Eu sou a Niele, sou recém-formada, né, em psicologia. Na verdade, não tão recém assim. Já tenho 2 anos de formada, já atuei na clínica e, enfim, sou pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental. E é isso, eu sou mãe, trabalhei também como professora de uma escola, né, de educação infantil e ensino fundamental. E é isso. E hoje, para essa nossa conversa, a gente vai falar, como eu estava falando antes, sobre convivência familiar. E para isso, a gente vai iniciar falando sobre o que é família. Que a gente tanto fala de família, família, porque a minha família. E hoje a gente vai iniciar a nossa conversa falando sobre família, tá? Então, Nil, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco o que é essa família. Então, eu gosto muito de falar sobre um conceito de família dentro da teoria sistêmica, né, que é uma abordagem da psicologia, de Helvas, que diz assim, que a família ela é um contexto natural para crescer. É também complexidade, é teia de laços sanguíneos e, sobretudo, laços afetivos. Gera amor e gera sofrimento. Vive-se, conhece-se e reconhece. Então, família é tudo isso, né? É um conjunto
de pessoas que têm ali regras bem definidas, claras, né, que influenciam no comportamento desse sujeito, na forma como ele se impõe na sociedade e na forma como ele se constrói mesmo enquanto pessoa. E é o que a gente sempre fala, né? Que a família, ela é construída basicamente pai, mãe e a vida dos filhos. E quando Nem vem a vinda dos filhos, e aí quando vem a vida dos filhos, que a família aumenta, como a gente costuma dizer, né? A família aumentou. E aí essa convivência começa a ter mudanças. É verdade. E assim, é importante falar também que não necessariamente é só o pai, mãe, filho, né? Hoje a gente já Isso, compreende diversos conceitos de família. Hoje a gente já entende, né, que existem diversos conceitos de família, mas dentro dessa configuração familiar que isso. existe esse certo padrão de pai, mãe, filhos, o casal em si já é uma família e quando vem esses filhos já gera ali, né, uma certa mudança que já traz conflitos também, que podem trazer ou não um certo conflito, mas de qualquer forma uma mudança de rotina dentro dessa configuração familiar. Exatamente. Tá ouvindo, Niele? Tô ouvindo. Ah, isso. E dentro dessa rotina familiar, como você falou, né, que não necessariamente é pai, mãe, filhos. Hoje nós já temos vários conceitos de família, né? Temos famílias monoparentais, que é aquela construída só com o pai ou a mãe e O o avô, filho, avó. o avô, o avó. Temos a família comunitária, como a gente costuma dizer, a família que a gente. Que família não é só família de sangue, lá por laços sanguíneos. Exatamente. Existe o laço afetivo também, que é muito forte, né? Isso. Quantas vezes a gente fala assim, ah, você não é da minha família, o seu sangue não corre na minha veia, mas você é o irmão que eu quis ter. Você é a irmã que eu queria ter. Você é minha mãe, é meu pai. Verdade. Muitas vezes. E assim, tem até um versículo bíblico que eu acho lindo, que ele diz isso, né? Que há amigos mais chegados que irmãos. Então, tem pessoas que realmente não tem ali aquele vínculo, né, sanguíneo, mas que a questão afetiva, a compreensão, a parceria, né, Isso, conta tanto quanto. E acabam com sendo certeza. agregados da família, né? Tem amigos que são tão próximos que acabam sendo agregados da família. Com certeza. E a gente costuma também falar que no ambiente de trabalho mesmo, que na verdade hoje, não nesse momento, né, de pandemia que mudou muita coisa, dessa convivência, desses laços, mas nos trabalhos é construído uma família também, que ali a gente passa a maior parte do nosso tempo. Às vezes mais até do que dentro da nossa própria casa. E ali Verdade. também é construído uma família, uma nova família. É verdade. E você falou uma coisa interessante aí, dentro dessa questão desse contexto de trabalho, que é o seguinte: muitas vezes nós somos mais tolerantes com pessoas, até dentro do trabalho mesmo, né, de fora desse contexto familiar, de lá, de pessoas que moram no mesmo lar que nós somos muito mais tolerantes do que com as pessoas de dentro de casa. E isso tem gerado um Exatamente. certo conflito, né? Principalmente nesse período de pandemia. Um dos principais conflitos é por conta disso também, dessa tolerância com as pessoas de fora e uma certa intolerância com as pessoas que a gente convive. E isso Isso. se dá por conta já do vínculo afetivo que a gente tem com os nossos familiares que moram, né, na mesma casa, da liberdade que nós temos de nos Uhum. mostrarmos como somos realmente
e de um certo autocontrole que Exatamente. nos é exigido lá fora. Isso. E o que a gente tem o conceito de, assim, que a gente fala mais que qual é a função mais da família? A função de proteção. E às vezes a gente, tem pessoas que não se sentem protegidos ali por conta desses conflitos, por conta que vai de encontros, justamente porque lá no trabalho a gente vai pegar como exemplo o trabalho onde a gente passa a maior parte do tempo, você consegue às vezes até se soltar mais, você consegue conversar mais, você consegue se desenvolver mais do que com sua família dentro do lar, dentro da sua casa. E por isso acaba gerando esses conflitos, porque vai de encontro com as ideias. É verdade. Tem muito disso do que eu acabei de falar, que lá fora nos é exigido esse autocontrole. E dentro de casa, nós nos damos esse luxo, né, de nos mostrarmos realmente como somos, e daí vem algumas dificuldades. Não que lá fora a gente também deva mentir e ser uma coisa que a gente não é, mas que Isso. existem as regras sociais, né, que nos impõem lá fora e que dentro de casa muitas vezes a gente não adapta também, né? Eu costumo dizer que é preciso esse equilíbrio, na verdade, nem tanto nem tão pouco. É, Exatamente. E assim, um ponto muito importante para essa convivência é, como você falou aí, é sermos autênticos, é sermos o que nós somos ali. A gente não pode ser diferente lá no trabalho e ser diferente e ser uma outra pessoa dentro de casa. Temos que ser a mesma pessoa, temos que ter autenticidade. é verdade. E assim, é, eu volto a falar, esse tem sido a razão de muitas pessoas terem enfrentado o problema nesse contexto que nós estamos vivendo atualmente. Porque tem uma frase que eu ouvi recentemente que é assim, é engraçado, que é assim, na convivência, fácil é estar longe, difícil é estar perto. Então, assim, quanto mais tempo você tem ali de convivência com a pessoa, mais intimidade você vai gerando, e aí mais oportunidade de você estar expondo como você é maior. É Mas, verdade. assim, o ponto importante é você estar exercendo esse autocontrole também. E você focar bastante no bom senso, né? Tem coisa que cabe, tem comportamento que não cabe. Então, assim como é fácil a gente olhar para o outro e dizer assim, olha, você deveria ser assim dentro de casa, você deveria ser assim assado no trabalho. A gente precisa primeiro olhar para nós, né? Porque muitas Uhum. vezes o comportamento do outro é uma resposta ao nosso comportamento também. Então, se eu já resolvo Exatamente. o meu próprio problema, 50% desse problema já está resolvido. E eu dou a oportunidade do Com outro de certeza. melhorar também, né? Exatamente. É porque também tem um ponto importante, Miele, que é assim, a convivência em casa, o que são pessoas que têm pensamentos diferentes. Verdade. Então, como você falou, um tem que apoiar o outro. Não que a gente vai aceitar tudo que o outro diga, você vai ter que aceitar o que o outro, mas é ter tolerância, é saber dialogar. É verdade. É você se colocar realmente no lugar do outro. Eu acho que o ponto importante dessa questão da convivência parte primeiramente do respeito. Respeito a essa Sim, individualidade do outro, né? De reconhecer que ninguém é obrigado a ser como a gente quer que seja, assim como nós não somos obrigados a ser como o outro quer que a gente seja também, né? Essa individualidade, ela tem que ser respeitada. com Porque somos certeza. seres diferentes uns dos outros, né? Com nossas particularidades, com nossos desejos específicos. E é importante partir desse princípio do respeito. Sim. E são assim, são pessoas, como eu falei, pessoas com pensamentos diferentes e que estão ali
construindo uma família, construindo onde é uma ideia de um, a ideia do outro e tentando ali se encaixar. E aí, se um não concorda com o outro e não tem um diálogo, não tem a maneira de você se colocar no outro, entender o que o outro está falando, e aí já começa a gerar os conflitos. Perfeito, é assim mesmo, Ana. E assim, uma coisa interessante nisso aí, ainda falando sobre o respeito, sobre essa questão da convivência, é a questão de que é preciso ter não só o respeito à individualidade, mas também ter um respeito coletivo e ter uma regra bem definida em relação a isso, entendeu? Para você, o outro te respeitar enquanto pessoa e ter uma regra ali bem definida enquanto família mesmo, regras de boas convivências. A gente não tem isso no nosso trabalho, né? No colégio, na escola, a gente não ensina as crianças certos combinados e regras de boas convivências. Por que não trazer isso para dentro de casa também? Com certeza. É porque, assim, e a gente sempre vê também em muitas famílias, é que sempre um quer ser mais do que o outro. Um exemplo, às vezes o marido diz para a esposa, quem manda aqui sou eu, as regras têm que ser seguidas do que a minha maneira de pensar. Então, assim, o que a esposa pensa, ele não aceita que os dois construam uma regra, construam uma boa vivência. E aí gera um conflito. Como o Carlos está falando aqui, essa falta de apoio atrapalha muito a Nossa, convivência. muito. Então, Muito. um tem que apoiar o outro. Se não tiver esse apoio, essa convivência não vai surtir efeito, não vai ser tão legal. E veja como a gente falando parece uma coisa tão fácil, né? Exatamente. Parece fácil, porque eu acho que muitas pessoas vivem isso também, né? Esse contexto aqui está presente em muitas famílias, mas ao mesmo tempo, na hora de você aplicar alguma técnica de mudança ali, se torna difícil. Porque são comportamentos que são ali reforçados por muito tempo. São difíceis de mudar. E isso realmente é muito... choca, pesa muito, porque assim... você falando sobre regra, eu acho que a regra mais importante deveria ser não querer ser o outro, não querer falar pelo outro, não querer sentir pelo outro, pensar pelo outro, dar ao outro a oportunidade de se expressar, dar ao outro a oportunidade de pensar por si só, dar ao outro a oportunidade de falar realmente, de ser ouvido. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende a dor desse outro. Eu gosto muito. Empatia, né? Exatamente. Eu aprendi uma frase com uma professora minha que eu carrego não só para o contexto profissional, mas eu carrego para a minha vida, que me ajuda a olhar para o outro com um olhar de empatia, que é o seguinte, que a diferença de um doido para um doído é só um acento. Então, muitas vezes, o comportamento de raiva, de ignorância da outra pessoa, enfim... na verdade, é uma falta de autocontrole mesmo, de conseguir se expressar. Então, essa falta de controle das emoções, né, essa forma de se expressar mal elaborada, na verdade, é uma resposta a uma dor que ele sente, mas que não sabe expressar. Sim, com certeza. Quer ver uma coisa assim, básica, uma coisa assim, muito simples e que, infelizmente, quando chega para a gente, né, para nós profissionais, sobre demandas, sobre problemas na convivência, no relacionamento, quando tem filhos em casa e aí um quer dar uma educação e o outro não aceita. Aí se o filho faz uma coisa errada e um quer dar uma punição, colocar em um castigo, alguma coisa desse tipo, e o outro não aceita. E aí não aceita e começam os conflitos. Começa a gerar aquele problema na convivência mesmo. E às vezes brigas sérias por conta de uma coisa que se parassem para analisar, para ouvir o outro, se colocar no lugar do outro,
se resolveria rapidinho e bem fácil. Verdade, Ana, perfeito. Isso é muito comum. Muito comum. Muito. Eu já ouvi muitas queixas a esse respeito. E assim, realmente você está certo nisso aí. Parte do respeito de você se colocar no lugar do outro um pouco, de saber como você gostaria de ser tratado se você estivesse no lugar dessa outra pessoa também. Então, a gente volta àquele ponto das regras bem definidas nesse contexto familiar. Tem que ser um acordo dos dois, e assim, a criança, ela tá sob os cuidados dos pais, mas ela não precisa estar participando de tudo ainda, né, que diz respeito a ela, nesse contexto de decisão. Então, assim, tem coisas Exatamente. que os pais precisam resolver entre eles, né, que tem que ser acordadas entre eles, e que isso vai refletir na forma como a criança vai aderir a essas regras ou não. Uhum. Vai E interferir. puxando por esse caminho, a gente lembra Carla falando, a mãe sempre é a vilã. Infelizmente, né, Carla? Essa Nem queixa é ele. real. Verdade. E partindo dessa conversa que a gente está pegando o gancho, a gente lembra que a família tem um papel muito importante na construção do indivíduo. O Verdade. indivíduo, ele tira ali da família o espelho dele, os exemplos. Isso é muito real. E assim, Ana, isso é uma oportunidade para você se autoconhecer também, conhecer muitas vezes, na verdade, nem conhecer, mas reconhecer que muitos dos seus comportamentos, na verdade, é um reflexo dessa estrutura familiar mesmo e de hábitos e costumes que foram passados mesmo de geração em geração. Então, muitas vezes, Exatamente. eu vejo, quando, na verdade, assim, nós, enquanto profissionais, temos um pouco disso, né, desse feeling, dessa sensibilidade para conversar com a pessoa e perceber nesse diálogo principalmente quando a gente conhece, né, esse outro, perceber nesse diálogo que muito do que ele está falando ali é resquício mesmo de coisas familiares. Então, às vezes, sentimento de inferioridade, de culpa, ansiedades, certos E ele transtornos. Oi? Voltou? cortou o áudio. Tu ouviu até onde aí? Tá ouvindo? Estava cortando um pouquinho ali. Tá, agora estou. Pronto, deixa eu voltar então aqui para o pessoal entender o raciocínio. É que assim, nós enquanto profissionais temos essa sensibilidade de reconhecer na fala desse sujeito que muito do que ele diz respeito à configuração familiar que ele faz parte. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que trazem ali na sua fala, né, sentimentos de culpa, de ansiedade, de inferioridade, né, que são resquícios mesmo dessa configuração familiar. Então, assim, a forma como a família ela se organiza, diz muito sobre quem é esse sujeito. Não diz tudo, mas pode dizer muito. Entendeu? Claro que cada sujeito reage de uma forma, né? A tudo. Mas, assim, Com pode dizer certeza. muito. Carla trouxe aqui isso. Carla trouxe uma reflexão aqui. Estou com uma amiga que sempre reclama com ela e com isso a filha disse que gosta mais do pai porque ela é chata. Porque sempre a mãe está ali querendo colocando as regras em ordem, né? Seguindo as regras. É aquilo que E nós acaba acabamos levando de esse falar. papel. Exatamente, é aquilo que nós acabamos de falar. Que são regras que precisam ser acordadas entre o casal, né? Entre os responsáveis por essa criança. Para Sim. justamente essa imagem não ficar ali tão deturpada assim, entendeu? Porque também a forma como a forma como a mãe lida nesse processo de ensinar também vai refletir na forma como a criança ela vai entender
esse reclamar, entendeu? Que é por um cuidado, que é para que ela se desenvolva, né, da melhor forma possível. E assim, tem que ter clareza. Eu já passei por essa experiência com meu filhinho pequenininho, né, que ainda tem 2 anos de idade, mas que me ensina muito. Já ouvi dele também dizer isso, que eu era chata quando eu brigava. Mas assim, uma coisa que eu aprendi e tenho aplicado, tenho visto o resultado aqui na minha casa, na minha relação com o meu filho, é a clareza da linguagem, né? Falar com a criança, orientar de uma forma que ela entenda. Ela entenda o porquê dessas regras, né, desses combinados, de forma bem didática. E tem dado muito certo. E eles entendem. Com certeza. E foi até uma live que nós fizemos, onde a gente falava da birra dos filhos. Exatamente. E a gente falava de alguns castigos, algumas coisas que a gente colocava sobre eles e as regras. Porque o filho tem que entender as regras, o filho tem que entender que toda regra tem que ser cumprida. E é o que a gente sempre fala. Nessa live mesmo que nós fizemos, nós falávamos que a criança tem que entender que toda casa, toda família tem as regras a serem cumpridas. E se ela não ver isso, ela vai achar que pode fazer tudo na hora que ela quiser, falar o que ela quiser, né? Então, eu sempre falo para as famílias que me procuram com esses problemas, eu sempre digo, gente, impor uma regra, uma rotina é muito importante. Não que essa regra, que essa rotina vai ser cumprida 100%, a gente sabe que não. Claro. Mas a criança precisa entender que ali, que naquela casa, tem uma regra. E que isso é importante para a convivência da família. Exatamente. É porque muitas vezes, quando a gente até escutar essa palavrinha, regra, né, soa uma coisa como se fosse uma coisa ruim. Mas, na verdade, você estabelecer essa rotina, estabelecer essas fronteiras, como a gente diz, né, dentro da teoria sistêmica, é importante. É importante. Então, assim, a gente tem 3 conceitos sobre fronteiras, né, que são bem importantes, que dizem respeito a essas regras. A fronteira é exatamente essa regra que delimita quem participa desse sistema familiar, né, e dos subsistemas que correspondem ao sistema familiar, e como ele participa dentro desse contexto, entendeu? Quem participa e como ele se impõe, qual é o papel dele ali naquele lugar de fala. Então, assim, famílias que têm fronteiras nítidas são famílias que, onde essas relações, elas têm papéis muito claros, bem definidos e claros, onde o sujeito, ele tem oportunidade de fala ali, e ele sabe, né, sabe qual é o lugar dele de fala. Então, tem comunicação, tem respeito pela individualidade do outro, e a família, ela convive bem de forma saudável. Já uma família que possui uma fronteira mais difusa são quando esses papéis, eles não são muito claros, não são bem definidos, e não existe um certo interesse em você conhecer o outro, você conhecer essa pessoa que faz parte da sua própria família, de você se colocar no lugar do outro, de você ter uma relação ali bem clara e definida. E famílias que possuem fronteiras rígidas são famílias onde não existe pouco ou quase nenhum diálogo entre esses membros familiares e existe essa distância mesmo, eles não se conhecem muito bem. Lu tá trazendo uma coisa muito importante aqui, que na família é importante impor regras, é importante a punição quando não há o cumprimento dessas regras, mas é muito importante também quando há o elogio. Porque, principalmente se tratando de criança, quando você faz um elogio para ela, todo o cenário ali muda. Ela se sente muito feliz, ela se sente muito bem com aquele elogio da família. É verdade. E muitas vezes a gente faz o contrário, a gente dá mais atenção para o comportamento disfuncional
do que quando a Sim, criança ela acerta, né? Não só a com criança, mas às certeza. vezes o cônjuge, às vezes o filho adolescente. Eu trabalho com jovens na minha comunidade religiosa e eu vejo essa queixa muito presente entre os adolescentes, que eles não se sentem compreendidos e quando eles erram, os pais, né, caem em cima, brigam, mas quando eles acertam, ninguém vê, né? Ninguém se importa. Exatamente. Então é importante você dar É, esse reforço positivo aos comportamentos assertivos. isso. Uma coisa básica é quando a gente fala de escola. Quando a gente recebe o boletim do filho que tem uma nota baixa, a gente vai logo reclamando. Por que você tirou nota baixa? Por que isso? Por que aquilo? Mas a gente nunca parou para pensar que será que essa nota baixa fui eu como mãe que não dei atenção à minha filha? Fui eu que não dei o apoio que ela necessitava? Porém, se ela vem com uma nota alta, com uma boa nota, um 10, eu não abro a minha boca para dizer parabéns, minha filha, que lindo, você conseguiu. Olha que inteligente, olha que coisa linda. Verdade. É uma Verdade. coisa simples e que muda tudo, muda todo o contexto. E assim, Ana, é preciso entender que a responsabilidade da família, né, dessas regras de boa convivência, de você ter esse retorno, né, de resultados positivos mesmo, dos seus filhos, e de você se sentir bem nesse contexto também, que é uma responsabilidade de todo mundo que faz parte ali. Então, muitas vezes, é o que você acabou de Exatamente. falar, os pais não se sentem responsáveis nesse processo de aprendizagem dos filhos. Acham que é só a escola, né? Acham que é só o professor da banca que tem essa responsabilidade. Acham que é só a criança ou o adolescente que estuda, e não é. Isso. Às vezes o problema está ali dentro de casa, na convivência ali. Uma vez eu ouvi uma frase e eu sempre assim, tenho essa frase comigo, que antes de você reclamar com o filho, ao pegar um boletim quando vê as notas baixas, antes de você reclamar com ele, abre os braços e dê um abraço. Talvez seja isso que ele esteja precisando. Muito bom. É verdade. Lívia trouxe aqui uma reflexão que ela ainda não é mãe, mas foi educada com regras, horários de alimentação, estudo e para brincar. É o que, embora toda regra sempre foi negociada, é o que a gente sempre disse, é o que a gente estava falando desde o início. Toda família tem suas regras. Sabemos que nem sempre vão ser cumpridas 100%, mas a criança precisa entender que ali tem uma regra, tem um acordo. Exatamente. Eu achei interessante quando ela falou isso em relação a toda a regra ser negociada, que precisa ficar claro para todos os envolvidos, mesmo a criança. Inclusive, principalmente a criança, né? Para evitar qualquer Exatamente. desgaste, para tudo mais. Tem que ser algo negociado, compreendido, bem definido, esclarecido por todos que fazem parte desse contexto, desse sistema. Com certeza. E quando a gente fala de convivência familiar, a gente traz para um ponto que nós estamos vivendo agora, que é esse momento de pandemia. É um momento que nossas emoções estão mexidas e que tudo mudou. As regras, como é que fala? A convivência em casa, a permanência das pessoas em casa, tudo muda. Com isso, a gente tem relatos de que a convivência alterou, muitas famílias estão se desentendendo, tendo mais conflitos. Por Nossa, conta desse momento que estamos vivendo. olha, perceba que antes disso, conflito familiar sempre existiu e sempre vai Sim, existir. existiu.
Mas nesse período da pandemia tudo se intensificou, tanto para bom quanto para ruim. Mas por que se dá isso? Um dos motivos é aquilo que a gente já falou, né? Que nós temos essa tendência a sermos mais tolerantes com as pessoas de fora do que as pessoas de dentro de casa, exatamente por conta desse vínculo afetivo. Também tem a questão de que a geração de hoje é uma geração que ela é estimulada a ser mais individualista. Você vê que até pela questão da constituição familiar, que antigamente nós tínhamos famílias com mais pessoas, né, com mais membros, muitos filhos, né, nossos avós mesmo tinham 10 filhos, por exemplo, e hoje as famílias são menores, né, tem um filho, 2 filhos no máximo, 3, o povo ainda diz que tá doido se tiver mais de 2. Então, assim, a própria constituição familiar, ela já leva o sujeito para se tornar um pouco mais individualista. Então, quando você, que já está seguindo nesse ritmo de ser mais dependente, de viver só, se depara dentro de uma casa com mais pessoas, aí vem os conflitos, entendeu? Vem porque pensar no coletivo gera conflito. Quando você está acostumado só a viver ali a sua vida, não ir para o trabalho, você está cuidando só da sua vida, você está se preocupando só com você. Por mais que você conviva ali com outras pessoas, mas o seu foco é só em você, e você se depara preso em casa, sem poder fazer as coisas que você gosta, né? Privado de poder sair. Você se torna mais ansioso, você se torna mais irritado, e a gente até compreende, né, esse contexto. Mas existem coisas que a gente pode fazer para tornar esses conflitos menos intensos, digamos assim. E a gente ainda tem um agravante, que nesse momento muitas famílias ficaram desempregadas, ou os 2 membros, ou um membro teve desemprego. E Verdade. Com isso a gente já sabe que o desemprego já gera um incômodo na família. Uma ansiedade, uma angústia. Isso. E esse momento a gente sabe que isso tem se intensificado muito, esse desemprego. É verdade, Ana. E tem gerado uma ansiedade muito grande, né? Só que assim, uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos dias é que existe um lado bom na angústia e na ansiedade, que é justamente você ter a oportunidade de se reinventar. A oportunidade de você encontrar novas respostas. Então, assim, você tem 2 opções. Ou você se entrega, né? Ou você se entrega e adoece, ou você encara isso como uma nova oportunidade de se reinventar e de encontrar novas respostas. Exatamente. Eu sempre falo, que, como você falou, né, que tem os 2 lados. Para nós mesmo, né, nós profissionais, nós tínhamos o quê? O psicólogo tinha clínica, atendia na clínica. E hoje, essas paredes das clínicas quebraram, o digital tá aí. Olha quantas lives estamos fazendo. Até mesmo outros profissionais. Verdade. Então, assim, são oportunidades de se reinventar. Exatamente. Com o caos, nós aprendemos uma lição. A pandemia trouxe uma lição para a gente. Em dezembro, vamos assim, rapidinho fazendo uma análise. Em dezembro, nós psicólogos não estávamos pensando em fazer essas lives, em levar esse conhecimento para as pessoas. Talvez as pessoas não conhecessem tanto da gente quanto agora. Exatamente. Talvez lá em dezembro, talvez ninguém sabia quem era Niele. Niele, quem é Niele? Niele é o quê? Exatamente. E hoje, então, trouxe isso como uma grande lição para a gente. Um momento de se reinventar, um momento de aprender. E com o desemprego, a gente sabe que mexe, nós sabemos que as emoções ficam muito mexidas, mas também tem coisas boas que você pode tirar. Tem um momento, tem o empreender que a pessoa pode fazer.
E nós temos falado tanto sobre valorizar os abraços, valorizar os afetos, valorizar a presença, mas temos tido dificuldade de aplicar isso dentro das nossas casas. Então, assim, Sim, é uma oportunidade de reflexão mesmo. E a gente só muda quando a gente reflete sobre isso, quando a gente traz para a consciência isso. com Entende? certeza. Não é? Lu está falando aqui, família é a base. Nós, pais, devemos fazer cumprir o nosso papel, uma vez que cumprimos com nossas responsabilidades. Se lá na frente algo acontecer de forma diferente, ficaremos com a consciência tranquila. Muito bom, Lu. É isso mesmo, né? Cada um fazendo o seu papel, tendo essas regras bem definidas e fazendo o seu papel, você vai colher bons resultados também ali, né? Dentro desse Com contexto certeza. familiar. Se cada um faz sua parte, e cada um vai se desenvolver de uma forma saudável, né? Essa convivência, ela vai se manter de forma saudável. Então, o caminho é esse Uhum. mesmo. Isso. Carla colocou aqui por morar num coletivo com nossos vizinhos no prédio, estamos tendo muitos conflitos por causa da pandemia, porque vivemos aqui no coletivo. O condomínio é uma família. E nesse momento que está vivendo, que está todo mundo passando por esse momento de pandemia, essa situação toda que isso nos trouxe afeta qualquer família, qualquer convivência, seja na família de laços sanguíneos, seja na família social, seja em família no trabalho, qualquer família, hoje ela vai ter os seus momentos de conflitos, que isso já é normal. E com esse momento que a gente está vivendo, só aumentou mais. Intensificou. E é aquilo que a gente falou, né? Tudo vai partir sempre desse respeito. De você se colocar no outro, de você ter mais empatia. Com certeza. Sempre essa é uma regra de para tudo na nossa vida. Quando nos colocamos no lugar do outro, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais tranquilo, mais leve. É verdade. Eu gosto muito de dizer também assim, para você se colocar no lugar do outro, você precisa conhecer um pouco dessa realidade do outro. Então, assim, quando você investe tempo em conhecer esse outro, você se torna mais tolerável. Mais tolerante, na verdade. Se torna mais tolerante. Exatamente. Não é no sentido de você passar a mão na cabeça para aceitar tudo, mas de compreender a dor desse outro. É aquilo que eu falei no começo, né? A diferença de um doido para um doído é um acento. É de você entender o porquê que o outro é assim, por que ele se comporta assim. Então você dedica tempo para conhecer o outro, então você também se coloca mais no lugar do outro. E estar em casa, em família, nesse período, é uma oportunidade para você se conhecer melhor. Conhecer melhor seus pais, conhecer melhor seus filhos, né? As pessoas com quem você convive, de conhecer a história, conhecer as necessidades, o que é que gosta, o que é que não gosta. Com certeza. Eu sempre falo que antes dessa pandemia a gente dizia que nós não tínhamos tempo para nada. Às vezes assim, vamos fazer uma atividade física, não tenho tempo. Vamos ler, não tenho tempo. Vamos assistir um filme, não tenho tempo. E agora que a gente tem o tempo para até para nada, o que é que estamos fazendo com esse tempo? O que é que a gente está fazendo com esses momentos que estamos ficando em casa? Nossa, você entrou num ponto importantíssimo. E que, assim, muito desse desconforto também é por conta disso, esse excesso de tempo. Esse excesso de tempo, né, gera ansiedade, gera frustração por não estar podendo fazer as coisas que gosta, não poder trabalhar, não poder sair e tudo mais. Então, esse excesso de tempo Com gera essa certeza. ansiedade mesmo. E a gente precisa pensar naquilo que eu falei, nas oportunidades de se reinventar e de reorganizar essa rotina. Que coisa para fazer você encontra bastante, agora precisa se organizar e se planejar. Então, Com certeza. ter novos hábitos, como você falou,
Quando eu falo de se organizar, é se organizar para aplicar. É se organizar para você saber o que tem que fazer e você fazer. Porque quando você faz, você gasta tempo. Então, assim, nesse Com período, o certeza. que a gente pode fazer? Tem exercício físico, né? Novos hábitos, hábitos alimentares, né? Aprender a cozinhar, aprender um novo instrumento musical, pegar um livro para ler. Tem vários cursos online também que você pode fazer. Então, assim, tem uma série de coisas que dá para Sim, você readaptar a sua rotina, né? com certeza. Só basta a gente se organizar, como você falou, e colocar em prática. Porque se a gente ficar acordar, outro dia eu até fiz um vídeo e dei umas dicas da gente anotar o que a gente vai fazer uma agenda mesmo. O que é que eu vou fazer amanhã? Porque em casa, para dona de casa, se tratando de mulher, se a gente analisar, a gente não para de trabalhar em momento nenhum, Verdade. principalmente quando temos filhos. A gente não para de trabalhar. Porém, se nós organizarmos esse tempo, vamos ficar com tempo de sobra. Verdade. É ter qualidade de tempo, né, nessa rotina. Sim, Eu costumo dizer, e eu tenho aprendido, né, eu tinha um conceito errado em relação a tempo, como se a gente tivesse um certo controle sobre ele. A gente não tem controle sobre o tempo porque ele passa, a gente não é palpável, mas a gente tem controle sobre as nossas vidas. Nós temos controle sobre a nossa rotina, sobre as nossas atividades. Então, assim, essa dica que você deu é maravilhosa. Eu aplico aqui em casa e isso é muito real. Quando a gente começa a colocar no papel ali, a gente tem noção das coisas que a gente tem para fazer, do tempo que a gente vai dedicar a certas atividades, e a gente tem mais autocontrole sobre a nossa rotina. E isso traz um certo conforto, diminui a ansiedade, com certeza. Porque melhora a você se produtividade. sente útil. Exatamente. Assim, quantas vezes a gente chega no final do dia e a gente diz assim, o que foi que eu fiz hoje mesmo? Estou cansada, porém eu não sei o que eu fiz. Exatamente. E às vezes nós somos cobrados pelos nossos familiares por isso também. E aí já vem mais conflitos, Com certeza, entendeu? com Então, certeza. quando você tem isso bem definido, essa satisfação ela é maior para você e para quem convive com você também. Exatamente. Lívia trouxe uma reflexão. Creio que, apesar de todos os problemas causados pela pandemia, o tempo que estamos em casa tem sido positivo para rever nossas metas e objetivos, sendo principal reforçar laços afetivos entre familiares e amigos. Perfeito isso, Lívia. Perfeito. Estou revendo meus hábitos. Deixa eu ver aqui que sumiu. Estou revendo meus hábitos alimentares. Atenção maior em manter aos sobrinhos. Então, assim, Mamãe, como a gente estava falando. A gente estava falando. É, é uma oportunidade que a gente tem de se reinventar. Débora, estou de olho, Lívia, nesses seus hábitos alimentares. Fica de olho mesmo, Débora. Tá vendo, Lívia? Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem da gente se reinventar, da gente se organizar, da gente fazer coisas que nós tínhamos vontade e faltava aquele tempo. E agora a gente tem. É verdade. E agora a gente tem. Então, agora é colocar em prática mesmo, se organizar e colocar em prática isso. Aham, com certeza. E falando sobre isso, aí a gente vai para o ponto, né? Que daqui a pouquinho já chega o nosso horário. Como a gente vai lidar com essas mudanças?
E aí que a gente sempre fala do apoio profissional. É verdade. Eu costumo dizer assim, que tem coisas que estão sob o nosso controle, tem coisas que não estão. Tem coisas que é fácil a gente resolver sozinho e tem coisas que a gente precisa do apoio de uma pessoa que estudou para isso, que pode realmente gerenciar esse conflito, mediar, na verdade a palavra ideal seria essa, mediar certos conflitos. Então, assim, o momento de procurar um profissional é o momento onde a gente percebe que os conflitos gerados por essa convivência têm atrapalhado a nossa rotina de uma forma muito, muito profunda mesmo. Tem atrapalhado o nosso desenvolvimento pessoal, tem atrapalhado as nossas questões emocionais, né? Tem nos afetado na produtividade dos nossos trabalhos, né? Na produtividade em relação ali à rotina de casa, por exemplo, tem a aprendizagem, no caso de adolescentes, crianças, ou de quem está estudando ainda. Então, quando a gente vê que que esses conflitos estão atrapalhando demais essa rotina e que estão fora do nosso controle, é o momento de procurar um profissional. Exatamente. E trazendo para o momento que a gente está vivendo, com o aumento da ansiedade, né? Que todo mundo está com os sentimentos tudo aflorados. Aflorados. Então, esse é o momento de procurar uma ajuda profissional, que como você falou, tem coisas que a gente não consegue dar conta sozinho e nós precisamos de um apoio. Todo mundo precisa de um apoio. E por isso que a gente está aqui agora, de forma presencial, um pouco mais distante, mas online, trazendo esse apoio que vocês precisam. Exatamente. E um ponto importante nisso, Ana, é exatamente no reconhecer que você precisa disso. Sim. Que muitas vezes a gente percebe exatamente isso, né? Tem fardos que você tá tão acostumado a aguentar ali sozinho que você tem dificuldade até de repartir com o outro, de você se abrir, de você compartilhar. Mas tem que chegar esse momento de perceber, olha, daqui para frente eu preciso de alguém para me ajudar com isso. Entendeu? Com certeza. De reconhecer que precisa e de que quer ajuda e de confiar no outro, né? Na capacidade que o outro tem de poder estar ajudando também. Exatamente. Niele, estamos já chegando ao nosso horário. Queria que você fizesse um apanhado, um encerramento, um resumo, né, do que a gente falou hoje. Lívia está trazendo aqui, está muito feliz com essa equipe top de profissionais, parabenizando a sua colega, Niele. Imagine que Obrigada. O trabalho de vocês é muito importante, principalmente para quem não tem a oportunidade de ter psicólogos, para quem não tem oportunidade de ter psicólogos. Obrigada, Lívia. Obrigada. E a gente está aqui sempre trazendo um pouquinho do que a gente sabe. Esses dias, esse mês de junho, tem várias lives, temas diferentes e sempre convidados diferentes. Inclusive, né, Débora, então a gente está batendo papo aí para a gente fazer uma live aí, né, falando da alimentação e o contexto psicológico. O que isso influencia na vida das pessoas. Breve a gente vai estar definindo uma data aí. Então, Ni, faz um resumo aí para a gente encerrar esse momento. Vou começar como a gente começou, né? Em relação ao que é família, né? Ao que significa família, que está além desse laço ali sanguíneo, né? É um laço afetivo, gera amor, mas gera também sofrimento. Mas também é um lugar onde a gente tem a oportunidade de se conhecer e se reconhecer. Então, assim, os conflitos vêm, mas também é uma oportunidade para sermos melhores enquanto pessoas, né? E, assim, tudo parte do respeito. Quando a gente aprende a respeitar o outro, a se colocar no lugar do outro, a conhecer melhor o outro, naturalmente, essa convivência, ela melhora. Então, tudo parte desse respeito.
de se colocar no lugar do outro e de também focar, né, em estabelecer essas regras de convivência mesmo ali, de ter algo bem claro e bem definido dentro desse contexto familiar. Com certeza. Então, Niele, eu quero te agradecer mais uma vez por aceitar o convite e estarmos aqui juntas, né, levando um pouco do que a gente sabe, né, para as pessoas que estão aí. Agradecer as pessoas que nos acompanharam até agora. Quem não pôde acompanhar a live vai estar salva no IGTV. E assim, e dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, que nós estamos aqui como profissionais para ajudar vocês nesse momento que a gente sabe que é difícil. Não é, Daniel? Esse espaço aqui é um espaço de fala mesmo, né? De você poder estar colocando para fora também as suas ansiedades e ouvir um retorno da gente também, naquilo que a gente pode estar ajudando. Com certeza. E se vocês quiserem falar alguma coisa, mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida, pode mandar no nosso direct, que a gente vai estar prontamente para responder vocês. Tá certo? Muito obrigada. E já quero deixar aqui o convite para vocês que na segunda-feira eu vou estar com a psicóloga Kátia Lima. Nós vamos estar falando sobre ensino à distância. Quais as vantagens e as desvantagens? Nós que estamos nesse momento passando por esse problema de readaptação nas escolas, principalmente ensino fundamental, né, que está se adaptando aí agora a essa nova modalidade. Quais as vantagens e as desvantagens do ensino à distância? Tá? Vai ser segunda-feira, às 19 horas, aqui também no meu Insta. Muito bom. Eu agradeço, Ana, a oportunidade e parabenizo desde já, né, por esse trabalho que você tem feito tão lindamente aqui no Instagram, né? Parabéns aí e obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada. Em breve nós vamos estar fazendo outra live, vamos pensar já em um tema para a gente estar levando para vocês. E se vocês também tiverem alguma sugestão de tema, mande para a gente também. Tá, gente? Obrigada mais uma vez. Miele, muito obrigada por participar, por aceitar o meu convite. Tchau, gente. Até segunda. Tchau. Tchau, pessoal.